para dar início ao debate, para apresentar o Nuno Pombo. Coisa que faço com muito gosto, porque além de acompanhar a vida do Nuno do ponto de vista académico e profissional com bastante admiração, também sou muito amigo e tenho tido o privilégio de estar ao lado dele, ao lado de alguns combates. O Dr. Nuno Pombo é licenciado pela Universidade Católica, onde também fez mestrado e é mestre, onde é professor atualmente, já há bastantes anos, e tem também desenvolvido uma longa atividade profissional na área jurídica, mas não é isso que o traz aqui hoje, naturalmente. Além de todo o seu brio profissional e académico, alia um grande empenho cívico em inúmeras causas. Desde logo na causa real, é presidente da Associação Real de Lisboa e tem também tido um empenhamento político, cívico. Eu conheci-o numa altura em que, a propósito de um combate político, que não interessa agora qual era, fui falar com ele e com outras pessoas e dizer, eu acho que nós não dizíamos uns aos outros, não podemos ficar indiferentes ou quietos, parados diante desta situação, e o Nuno disse uma coisa que nunca mais esqueci. Este é daqueles combates em que nós não podemos fugir, pela simples razão que é um combate para perder. Eu nunca mais esqueci isso. O Nuno tem esta nobreza de que não foge das causas, mesmo ou sobretudo quando são para perder, porque é um homem de fortes convicções, e estou certo também que é neste âmbito que é importante ouvir pessoas assim. Um tempo de grande dificuldade, de grande crise, em que à mesa e em todo lado, na família, no trabalho, todos estamos muito preocupados com a situação que estamos a viver, e portanto fez muito bem o Pedro Pestana Bastos e o IDL em desafiá-lo para nos vir falar a alguém que tem uma visão de algum distanciamento do regime. Será esta uma crise económica, uma crise financeira? Será uma crise do regime? Como é que olhamos para o regime? E, portanto, dou a palavra ao Nuno e a quem agradeço já pela sua disponibilidade. Obrigado. Muito obrigado, Filipe. De facto, nós, não sendo propriamente velhos, também já não somos assim tão novos, é verdade. E quero agradecer, em primeiro lugar, e agradecer muito, a oportunidade que o IDL me dá de vir a esta casa, uma casa que apela à democracia e à liberdade, para vos falar do sistema político e da falta que fazem esses dois valores ao regime que temos. Falta-nos hoje, ontem e, penso eu, de há 102 anos a esta parte, muita coisa, mas, sobretudo, falta-nos democracia e liberdade. E falta-nos também a humildade e a sabedoria para reconhecermos que este não é um sistema perfeito e, portanto, não vivemos um paraíso político. Em segundo lugar, não posso deixar de agradecer a presença de quantos me dão o gosto de estar aqui, alguns amigos meus e muito queridos, e que a vossa presença me oferece aqui a ilusão de pensar que se pode efetivamente chegar a cada um dos portugueses. E não me esqueço da resposta que ouvi ao arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles quando lhe perguntaram o que era necessário para restaurar a monarquia. E ele respondeu, com a serenidade que se lhe conhece, que só precisava de falar com cada um dos portugueses, a sós. E realmente o grande obstáculo a uma discussão profunda, séria e profícua sobre o nosso sistema político, numa conjuntura tão sofrida como a que estamos a viver, é, para além da ignorância gulosa de muitos dos nossos políticos que enganam e vivem do erro alheio, para além dessa ignorância, dizia, o grande obstáculo é, a meu ver, a mitologia
com que vestiram a República. Essa senhora de mau porte e pouca roupa, sobretudo a cintura para cima, e que nós não gostaríamos de ter por nora. E os mitos com que vestiram a República, ou melhor, com que a taparam, são sobretudo dois, e voltamos a estes conceitos centrais que esta Casa aqui celebra: a democracia e a liberdade. Como se a democracia e a liberdade se referissem mais à forma de organização de um Estado do que ao próprio sistema de governo. Como se tivéssemos, no simplismo de um juízo manicaísta, bons e maus. Bons, os que sustentam o progresso, a modernidade, portanto a República, e os maus, os que advogam o retrocesso civilizacional, o passadismo, os monárquicos, com os seus títulos de nobreza e bigodes retorcidos. Bons de um lado, maus do outro. Do lado dos bons, o Irão e Cuba, essas verdejantes democracias que só têm lições a dar ao mundo. Do outro lado, o lado dos maus, a Inglaterra e a Dinamarca, vandálicas tiranias tão opressoras quanto corruptas. Se aqueles são os pressupostos, estas são necessariamente as absurdas conclusões que eles autorizam. Portanto, é evidente que estamos a falar de coisas diferentes. Até porque, na verdade, mesmo em Portugal, se vivia uma democracia muito mais representativa e se experimentava uma liberdade muito mais arejada em 1909 do que em 1911. Em nome da dita democracia e da apregoada liberdade, o que se fez foi pura e simplesmente acabar com elas, com a democracia e, sobretudo, a liberdade. Mesmo ao nível da liberdade de expressão e da representatividade nas Assembleias Legislativas. Em 1909, convém recordar, o Partido Republicano existia, estava legalizado, concorria a eleições, tinha deputados eleitos, que nas câmaras falavam com o à vontade próprio dos irresponsáveis e proferiam os deslates mais alucinados de que há memória e diziam o que o Maomé não ousava dizer do tocinho. Pois bem, logo alcançadas as mais amplas liberdades que o 5 do 10 tornou possíveis, encheram-se preventivamente as prisões de criminosos de pensamento, reduziu-se drasticamente o universo eleitoral, nem pensado no voto feminino, muito mais sensível ao beatério do que os outros, e impediu-se a representação política monárquica. Foi assim. Isto são factos que andam esquecidos e que andaram arredados das milionárias celebrações do centenário da República, mas também é verdade que isto hoje é história. E se disto aqui falo, agora, é só para recordar que, como diz o povo, o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Mas é a história, e é a história para ser recordada, mas não é da história que nós nos alimentamos. Como dizia há bem pouco tempo o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, numas evocações clandestinas de que ouvi falar, um povo sem memória é um povo sem futuro. Não podia estar eu mais de acordo com isto. Mas a minha memória consegue, apesar de tudo, ir para lá do século XX. A história desta aventura coletiva que é Portugal não começou em 1910. Ao contrário do que muitos pensam e andam a ensinar. Portugal começou a 5 de outubro, sim, mas do longínquo ano de 1143. É com a assinatura do Tratado de Zamora que todo um povo, inspirado pela ação mobilizadora do rei, impõe a existência de um Estado soberano, de uma nova nação livre e independente. Mas isto, como digo, é história. E mesmo tendo memória, e uma memória crítica, mas não tão seletiva quanto a do Presidente da Câmara, devemos, apesar de tudo, estar mais apostados em construir futuro. Portanto, aqui chegados, a pergunta que temos de fazer é esta: que sentido faz manter o atual sistema político? É evidente que hoje temos de ter algum pudor quando falamos de sistema político, porque as preocupações das pessoas são, muito compreensivelmente, outras.
Hoje as pessoas temem o que o futuro reserva às suas vidas, às suas e às dos seus filhos. Mas os que não conseguem renunciar à inteligência não podem perder o sentido da importância, mesmo quando acossados pelo dever imposto pela urgência. E aquilo de que vos falo aqui não é de urgência, não é de déficits nem de dívida pública. É de dignidade e de sentido patriótico. É de exemplo. Falo-vos, no fundo, de percebermos qual é o papel que Portugal tem no mundo e junto dos que nos 4 cantos do planeta falam, sonham e rezam em português. O que temos, parece-me, não é bom. E não sendo bom, atrevo-me a sugerir a sua mudança. Porque, na verdade, nunca como agora foram tão perceptíveis as vantagens de uma organização do Estado que privilegia o princípio da continuidade e que potencia a agregação de esforços e a mobilização de todos em torno de um desígnio comum, de um projeto nacional. E isso é muito mais facilmente alcançado pelo poder magnético, inspirador, mobilizador da coroa, pela sua ressonância axiológica e ética, do que pelo artificialismo da construção jurídica de uma chefia do Estado eletiva, ancorada num jogo de legitimidades que é enganador e presa a uma teia de inconfessados interesses. Não gosto de fulanizar porque entendo que os regimes estão acima das pessoas que em cada momento os servem. Mas convido-vos a um exercício especulativo. Será que o nosso Presidente, qualquer dos nossos Presidentes, de Cavaco à Arriaga, passando por Craveiro Lopes e Sampaio, será que o nosso Presidente teria a capacidade de encher as ruas de Lisboa, como vimos acontecer há pouco tempo em Londres, por ocasião do jubileu da Rainha Isabel? Aquilo foi para ela? Foi por causa dela? Tudo o que vimos, todos aqueles tributos sentidos de uma homenagem sincera de artistas à gente anónima, tudo aquilo foi para ela? Ou foi antes para o que ela representa? Toda aquela genuína satisfação foi por causa dela ou por causa daquilo que antes dela os seus pais e os seus avós já representavam? E a maneira como foi festejado aquele acontecimento em toda a Commonwealth? O que estava ali em causa era ela? Não, não era. Como digo, não quero duvidar do carisma nem do poder de mobilização dos sucessivos presidentes da República Portuguesa. Mas sinto que aquela expressão de afeto, de reconhecimento institucional, não seria possível aqui. Basta ter presente o triste espetáculo que nos foi oferecido há uma semana na praça do município ou no pátio da Galé. Até podemos ter, e temos, como diz o Sr. Ministro das Finanças, o melhor povo do mundo. Mas, infelizmente, não temos o melhor sistema político do globo. E o problema, infelizmente, não está nas pessoas, pois que essas se mudam. É um problema genético, é do próprio regime, que prefere a pureza ascética da ilusão formal à experiência de uma vida de serviço. Como dizia Mouzinho de Albuquerque ao seu príncipe, o príncipe Dom Luís Filipe, o mesmo que os paladinos da liberdade e em nome dela abateram em 1908 com apenas 20 anos na praça pública, como dizia Mouzinho de Albuquerque ao seu príncipe, para um príncipe nascer é assentar praça, que só pode ter baixa para a sepultura. Do berço à sepultura. Uma vida de entrega, de aprendizagem e de serviço. E em República, como é que se assegura a equidistância? Como é que se pode imaginar possível ao chefe de Estado exercer uma magistratura de imparcialidade se 10 minutos antes de se afirmar imparcial era descaradamente uma das partes? Se virem bem, desde 1976, todos os chefes de Estado, antes de serem eleitos, foram chefes de partido. Cavaco, Sampaio e Soares. Uma única exceção.
a do general Yanes, que só foi chefe de partido depois de abandonar a chefia do Estado. Mas até o general Yanes foi chefe de partido. E a chefia do Estado é, portanto, aqui encarada como um prémio de carreira. Um prémio de carreira política. E isso é pouco para a representação de todos os portugueses. Quem pode acreditar que alguém, inebriado pelos vapores que da politiquice partidária sempre emanam, é capaz da isenção? E notem que não falo de uma genuína vontade de exercer com isenção a magistratura. Falo mesmo da própria capacidade de o ser, isento e imparcial, ou, o que não é menos importante, da capacidade de projetar essa imparcialidade e essa isenção na comunidade. E isto é particularmente sensível na profunda transformação que estamos a viver. Não tenho qualquer dúvida que o papel do chefe do Estado, nos meses que aí vêm, vai ser absolutamente determinante. E tenho pena que na chefia do Estado não esteja uma voz reconhecida de autoridade. Uma autoridade que se devia fundar na credibilidade pessoal, familiar e numa indiscutível legitimidade histórica. Porque é de credibilidade que neste momento estamos a precisar. Hoje e sempre. E que credibilidade pode ter um árbitro que foi capitão de uma das equipas? Que credibilidade pode ter quem chama a atenção para o modelo de desenvolvimento que nos levou a este estado calamitoso, se foi ele que o inaugurou quando era chefe de governo? Que credibilidade pode ter quem defende agora o regresso ao mar, quando há 20 anos, pela sua ação governativa, arrasou com a frota pesqueira? Que credibilidade pode ter quem, apesar de lágrima fácil, querendo derrubar um governo, dissolve um Parlamento sustentado por uma maioria absoluta, no exato momento em que, a contento do próprio chefe do Estado, muda a liderança do seu partido de origem, abrindo-lhe assim as portas da governação? Que credibilidade pode ter quem defende um império de cultura e a afetiva presença portuguesa no mundo, tendo agido como agiu na barafunda da descolonização? Não podem ter credibilidade os que vivem apenas da conjuntura. Os que se movem apenas pelos ciclos eleitorais e pela conveniência da sua própria eleição, confiando na redenção que a nossa curta memória e a nossa nenhuma exigência vão permitindo. Estes não têm nem podem ter qualquer credibilidade, como não tem qualquer autoridade o regime que faz da incredibilidade a pedra angular de uma sua suposta ética. Lembrei o Tratado de Zamora há pouco. 1143, 143 anos antes desta data, Portugal não existia. Temo que, se não fizermos nada, 143 anos depois da monarquia ter caído, Portugal deixe de existir. Obrigado.